Posso fazer uma pergunta? Qual foi a última coisa que realmente mudou a sua vida? Não o último livro, não o último curso, não o último vídeo que você assistiu. A última coisa que fez você pensar. Depois disso, eu nunca mais fui a mesma pessoa. É curioso, porque a maioria de nós consegue lembrar exatamente qual foi o último curso que comprou, mas poucos conseguem lembrar qual foi a última ideia que realmente mudou a maneira como viver. E foi exatamente essa percepção que deu início à investigação mais importante da minha carreira. Durante muito tempo eu achei que sabia como as pessoas evoluíam. Na verdade, eu tinha certeza. A lógica parecia perfeita. Quanto mais eu aprendesse, melhores seriam meus resultados. Quanto mais livros eu lesse, mais preparado eu estaria. Quanto mais cursos comprasse, mais perto estaria da vida que imaginava. Fazia sentido. Pelo menos parecia fazer. E talvez você também pense assim, porque foi exatamente isso que nos ensinaram. Estude, aprenda, especialize-se. Nunca pare de buscar conhecimento. Eu fiz isso durante anos e, para ser sincero, eu gostava dessa sensação. Sempre havia um livro novo, um curso interessante, uma ferramenta diferente, uma estratégia que prometia acelerar tudo. Toda semana eu tinha a impressão de estar evoluindo. Só havia um pequeno problema. Minha vida não estava na mesma velocidade em que o meu conhecimento aumentava. No começo, achei que isso fosse algo normal. Pensei que os resultados levassem tempo. Depois achei que precisava estudar mais. Então fiz o que quase todo mundo faz. Comprei outro curso, outro livro, outra promessa, outra esperança. Até que aconteceu uma coisa muito simples, mas mudou completamente a forma como eu enxergava aprendizado. Lembro perfeitamente daquela noite, já passava das 11 horas, a casa silenciosa, na tela do celular havia mais uma página de vendas, talvez parecida com dezenas que você já viu. O texto dizia que aquele método estava transformando a vida de milhares de pessoas. Eu li tudo, depoimentos, os bônus, as garantias. Cheguei ao botão de comprar pensando exatamente a mesma coisa que milhões de pessoas pensam todos os dias. Talvez seja isso que esteja faltando. Cliquei. Poucos segundos depois, chegou o e-mail, seu acesso está liberado. É estranho como uma frase tão simples consegue produzir tanta esperança. Fechei a tela, convencido de que de alguma coisa importante estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, mergulhei naquele conteúdo. Assisti às aulas, fiz anotações, grifei textos, imaginei projetos, planejei mudanças. Senti aquela energia que aparece quando acreditamos que finalmente encontramos a resposta. Mas algumas semanas depois, a rotina voltou, as urgências voltaram e aquela sensação desapareceu. Não demorou muito para eu estar diante de outra página de vendas, outro curso, outra promessa, outro recomeço. Na época isso parecia completamente normal. Hoje eu vejo que aquela cena de outro jeito. Hoje eu percebo que não estava comprando apenas conhecimento. Eu estava comprando esperança. Essa frase me incomodou durante muito tempo. Por quê?
ela significa que talvez o problema nunca tivesse sido falta de informação. Talvez eu estivesse procurando no lugar errado. Foi então que eu parei de procurar respostas e comecei a observar pessoas. Essa decisão mudou tudo. Passei meses prestando atenção em empresários, vendedores, criadores de conteúdo, profissionais liberais, pessoas completamente diferentes entre si. Mas havia uma cena que começava a se repetir. Conheci gente extremamente inteligente, pessoas que impressionavam em qualquer conversa. Sabiam explicar marketing, negociação, psicologia, negócios, tecnologia. Quando eu saía dessas conversas, pensava sempre a mesma coisa. Essa pessoa vai construir algo extraordinário. Mas o tempo passava. Meses, anos, e algumas continuavam exatamente no mesmo lugar. Enquanto isso, outras pessoas, que nem sempre eram as mais inteligentes da sala, cresciam continuamente, sem fazer barulho, sem parecer gênios. E foi aí que eu fiz uma pergunta que começou a me perseguir. Uma pergunta que eu nunca tinha feito antes. Como duas pessoas igualmente inteligentes conseguem construir vidas completamente diferentes? Durante semanas eu procurei respostas. Achei que fosse talento, depois pensei que pudesse ser sorte, mais tarde percebi e imaginei que fosse disciplina. Nenhuma dessas respostas explicava completamente. Então decidi mudar a pergunta. Em vez de perguntar o que aquelas pessoas sabiam, comecei a perguntar o que elas faziam. E foi exatamente nesse momento que encontrei o primeiro padrão. Um padrão tão simples que durante anos eu passei por ele sem perceber. Que durante anos você precisa fazer algo diferente. As pessoas que continuavam crescendo não pareciam obcecadas por aprender. Elas pareciam obcecadas por colocar alguma coisa em prática. Pode parecer uma diferença pequena, mas não é. Imagine duas pessoas aprendendo a tocar piano. A primeira assiste 100 aulas, a segunda assiste 1 hora de aula e passa 99 horas com os dedos no teclado. Quem você acha que estará tocando melhor depois de 6 meses? A resposta parece óbvia quando falamos de música, mas ela desaparece quando falamos da nossa própria vida. Porque de alguma forma começamos a acreditar que existe uma área em que teoria pode substituir a prática. E essa área simplesmente não existe. Você aprende a vender vendendo, aprende a liderar liderando, aprende a escrever escrevendo, aprende a negociar negociando. Foi nesse momento que percebi uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Talvez eu estivesse fazendo uma pergunta completamente errada. Durante anos eu perguntava: o que ainda falta aprender? Mas a pergunta que realmente mudou a minha vida foi outra. O que eu já sei, mas continuo adiando? Essa pergunta me deixou em silêncio, porque a resposta apareceu imediatamente. Eu já sabia gravar vídeos, mas adiava. Sabia oferecer o meu trabalho, mas adiava. Sabia conversar com os clientes, mas adiava. Sabia publicar conteúdo, mas adiava. Percebi que o problema nunca tinha sido o conhecimento. O problema era a distância entre aquilo que eu sabia e aquilo que eu tinha coragem de fazer.
foi quando aconteceu uma coisa curiosa. Peguei um caderno, desenhei 2 colunas. Na primeira escrevi conhecimento e na segunda capacidade. Depois comecei a preencher aquelas 2 listas. Conhecimento respondia perguntas, capacidade resolvia problemas. Conhecimento fazia alguém parecer preparado. Capacidade fazia alguém gerar resultado. Conhecimento impressionava durante uma conversa. Capacidade impressionava quando o trabalho começava. Fiquei olhando para aquelas 2 palavras durante vários minutos e uma ideia simplesmente apareceu. Uma ideia tão simples que me incomoda até hoje. Talvez eu tivesse passado anos tentando aumentar a coluna errada, porque toda vez que eu encontrava uma dificuldade, minha reação era o quê? Estudar mais. Não agir mais, estudar mais. E existe um problema nisso. O conhecimento oferece uma sensação imediata de progresso. A prática oferece uma sensação imediata de desconforto. O cérebro adora a primeira e tenta evitar a todo custo a segunda. Talvez seja por isso que comprar um curso seja tão prazeroso. Você sente que fez uma coisa importante. Você sente que avançou, sente que está mais perto do resultado, mesmo quando absolutamente nada mudou na sua realidade. Foi aí que eu percebi uma armadilha silenciosa. Ela não parece uma armadilha, parece responsabilidade, parece inteligência, parece preparação. Mas talvez seja uma das formas mais elegantes de adiar a própria vida, porque enquanto você continua estudando, ninguém pode dizer que você falhou. Enquanto você continua planejando, ninguém critica o seu trabalho. Enquanto continua aprendendo, você não precisa enfrentar o desconforto de descobrir o quanto ainda precisa melhorar. Foi uma conclusão difícil, talvez uma das mais difíceis da minha carreira, porque ela significava admitir uma coisa sobre mim mesmo. E muitas vezes eu não estudava apenas para aprender, estudava para evitar a sensação de incompetência que aparece quando finalmente começamos algo. Essa frase doeu, mas também me libertou, porque pela primeira vez eu consegui enxergar o verdadeiro problema. Não era falta de disciplina, não era falta de inteligência, e muito menos falta de oportunidade. Era uma expectativa completamente irreal. Eu acreditava que um dia acordaria sentindo-me pronto. Hoje acho que esse dia nunca vai chegar. E talvez nunca devesse chegar. Porque comecei a observar outra característica nas pessoas que eu admirava. Elas também sentiam medo, também tinham dúvidas e também erravam. A diferença era outra. Elas não esperavam a confiança aparecer para então agir. Elas simplesmente agiam e deixavam que a confiança aparecesse depois, pelo caminho. Essa foi uma das maiores inversões de lógica que já encontrei. Durante anos eu procurei confiança. Hoje procuro repetição, porque descobri que confiança não é um pré-requisito, é uma consequência. Você não ganha confiança antes da primeira venda, você ganha depois da 10ª. Você ganha confiança, você não ganha confiança antes do primeiro vídeo. Ela aparece durante as dezenas de vídeos que você vai gravar. Não ganha confiança antes de liderar pessoas. Ela nasce depois de enfrentar conflitos, conversas difíceis,
e decisões desconfortáveis. E quanto mais eu observava, mais esse padrão aparecia. Foi quando escrevi uma frase que continua presa na primeira página do meu caderno. A competência não nasce quando você aprende. Ela nasce daquilo que você aprendeu contra a realidade. Foi exatamente nesse momento que eu percebi que minha investigação estava apenas começando, porque ainda faltava responder a pergunta mais importante de todas. Se capacidade é o verdadeiro patrimônio de uma pessoa, como ela realmente é construída? E foi exatamente essa pergunta que eu fiquei preso durante semanas. Como uma capacidade realmente é construída? No começo, procurei respostas em livros, depois em pesquisas, conversei com alguns empresários, observei profissionais que eu admirava, mas curiosamente, a resposta apareceu onde eu menos esperava. Ela apareceu em coisas extremamente comuns. Aprender a dirigir, aprender um idioma, aprender a cozinhar, criar um filho. Nenhuma dessas habilidades nasce de teoria. A teoria ajuda, mas existe um momento que ela perde completamente o seu poder. É o momento em que você precisa sair da cadeira e entrar na realidade. Foi aí que desenhei um ciclo. Não para ensinar ninguém. Eu precisava entender aquilo por mim mesmo. E na primeira vez que desenhei, ele parecia simples demais, quase infantil. Mas quanto mais eu observava pessoas extraordinárias, mais aquele desenho fazia sentido. Tudo começava com conhecimento. Era inevitável. Ninguém constrói uma casa sem aprender alguma habilidade. Ninguém abre uma empresa sem aprender uma habilidade. E ninguém vende sem aprender alguma coisa. O problema nunca foi o conhecimento. O problema começava logo depois dele, porque existiam dois caminhos. O primeiro era algo confortável. Você aprendia. Depois aprendia mais. Depois pesquisava mais. Comprava outro curso, outro livro, outra ferramenta. Parecia uma evolução, mas era um círculo. Você voltava sempre ao mesmo lugar. O segundo caminho era completamente diferente. Você aprendia e imediatamente colocava alguma parte daquilo em prática, mesmo sem segurança, mesmo sem sentir que estava preparado. A prática gerava uma coisa, feedback. E o feedback fazia uma coisa que nenhum curso consegue fazer. Ele destruía ilusões. Você descobria rapidamente onde realmente era bom e onde apenas imaginava que era. Foi aí que aconteceu a maior mudança da minha carreira. Eu parei de estudar para acumular conhecimento. Passei a estudar para produzir feedback, retorno. Essa frase parece pequena, mas mudou completamente a maneira como eu escolho qualquer aprendizado. Hoje, quando eu começo um livro, não penso mais, espero aprender muita coisa. Penso de outra forma, espero descobrir rapidamente onde estou errado, porque essa é a única informação que realmente acelera o conhecimento. Foi então que percebi algo curioso. As pessoas mais competentes que conheci tinham uma característica em comum. Elas aprendiam muito rápido, não porque fossem mais inteligentes, mas porque recebiam muito mais feedback, retorno. Um vendedor faz dezenas de reuniões, um escritor escreve centenas de páginas, um músico toca milhares de notas erradas. Um atleta
repete o mesmo movimento milhares de vezes. Existe um padrão escondido aí. A competência não cresce no estudo, ela cresce na correção. E ninguém corrige aquilo que nunca executa. Foi nesse momento que lembrei de uma frase que ouvi muitos anos atrás. Na época não fez tanto sentido. Hoje ela resume boa parte daquilo que eu descobri. A experiência é um professor cruel. Primeiro ele aplica a prova, depois entrega a lição. Durante anos eu tentei fugir dessa prova. Hoje eu a procuro, porque percebi que existe uma diferença enorme entre aprender uma ideia e permitir que a realidade teste essa ideia. E foi exatamente aqui que comecei a enxergar um comportamento que nunca tinha percebido antes. As pessoas que mais cresciam não eram apaixonadas por aprender, eram apaixonadas por descobrir rapidamente onde ainda precisavam melhorar. Essa diferença parece muito sutil, mas muda uma vida inteira, porque uma delas protege o ego, a outra constrói capacidade. Foi então que fechei o caderno. Olhei novamente para aquele desenho e escrevi apenas uma frase no final da página. Uma frase que desde então orienta praticamente todas as decisões importantes que tomo diariamente. Toda capacidade nasce quando uma ideia sobrevive ao encontro com a realidade. Você viu como isso é diferente? Naquele momento, eu finalmente aprendi por que algumas pessoas evoluem todos os anos, enquanto outras passam anos inteiros apenas se preparando, mas ainda faltava responder uma pergunta mais importante ainda. Se capacidade é construída dessa forma, por que tantas pessoas inteligentes insistem em permanecer apenas na preparação? Essa pergunta ficou comigo durante dias. Por que tantas pessoas inteligentes continuam presas apenas na preparação? Até que uma cena completamente comum me deu a resposta. Imagine uma academia. É janeiro, ela está lotada, pessoas motivadas, roupas novas, garrafas novas, tênis novos, todo mundo parece decidido a mudar de vida. Agora imagine essa mesma academia 3 meses depois. Ela está quase vazia. O que aconteceu? As pessoas descobriram que exercício faz mal para a saúde? Claro que não. Elas descobriram outra coisa. Mudar dói e o nosso cérebro faz qualquer coisa para evitar esse desconforto, essa dor. E foi aí que eu percebi que estudar pode se transformar em uma forma muito elegante de fugir da dor. Porque estudar quase nunca machuca o ego. Executar sim. Quando você grava o primeiro vídeo, alguém pode criticar. Quando você faz a primeira venda, alguém pode dizer não. Quando publica um texto, alguém pode simplesmente ignorar. Quando abre um negócio, você pode errar. E sem perceber, muitas pessoas começam a trocar o desconforto da execução pelo conforto da preparação. Foi nesse momento que eu enxerguei algo que nunca havia conseguido colocar em palavras. O maior concorrente dos seus sonhos não é o fracasso, é o conforto de continuar se preparando. Porque o fracasso, pelo menos, ensina algo. A preparação infinita, não. Ela apenas dá a sensação de que você está fazendo alguma coisa importante. Talvez seja por isso
que existem pessoas que fazem 20 cursos sobre vendas e nunca conseguem vender nada. Pessoas que estudam liderança durante anos, mas nunca lideraram uma equipe. Pessoas que sonham em escrever um livro, mas nunca terminam sequer uma página. Percebe o padrão? O problema nunca foi falta de inteligência, foi excesso de espera. Foi quando escrevi outra frase no meu caderno. Não porque ela fosse bonita, mas porque eu precisava me lembrar dela diariamente. A vida não muda quando você se sente pronto. Ela muda quando você aceita começar sem estar. Essa frase mudou a maneira como eu trabalho. Hoje, sempre que começo um novo projeto, eu já parto de uma certeza. A primeira versão será ruim. O primeiro vídeo não será o melhor. A primeira palestra terá muitas falhas. O primeiro lançamento será imperfeito. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Isso deixou de me assustar, porque eu percebi que a excelência nunca aparece na primeira tentativa. Ela aparece na 20ª, na 1000ª. Então, não é porque você estudou mais que você é mais capaz, mas sim porque você corrigiu mais a sua rota. Foi então que fiz uma experiência comigo mesmo. Durante 30 dias, proibi uma pergunta. A pergunta era: o que ainda preciso aprender? No lugar dela, eu me obriguei a fazer outra. Qual é a menor ação que posso executar hoje? No amanhã, não quando estiver mais tempo. Simplesmente hoje. Em poucas semanas, aprendi mais do que em meses consumindo conteúdo, porque a realidade começou a me ensinar coisas que nenhuma teoria, nenhum curso poderia ensinar. Ela mostrou onde a minha comunicação era confusa, onde minhas ideias ainda não eram claras e onde eu acreditava que era bom, mas ainda precisava evoluir muito. Foi nesse momento que eu compreendi algo que mudou completamente a forma como vejo o conhecimento. Conhecimento é um mapa, mas nenhum mapa leva você ao destino. Quem leva? A caminhada. E foi exatamente aí que percebi que toda a minha investigação nunca foi sobre cursos, nunca foi sobre marketing, nunca foi sobre produtividade. Ela sempre foi sobre uma pergunta muito maior. Por que algumas pessoas continuam caminhando enquanto outras continuam estudando o caminho? Veja que é uma diferença muito grande entre os dois. Durante muito tempo, eu fui a segunda pessoa e tenho certeza que você também foi ou está sendo. Talvez você também tenha sido. Mas existe uma boa notícia. Isso pode ser mudado a partir de hoje. Eu percebi que havia passado anos tentando mudar os meus resultados, quando na verdade eu precisava mudar a minha relação com o erro. Porque era isso que me prendia. Não era a falta do conhecimento, era a tentativa de evitar qualquer situação em que eu pudesse parecer um iniciante. E existe uma ironia nisso. Todo especialista que você admira já foi um iniciante. Todo empresário bem-sucedido já tomou decisões ruins. Todo grande comunicador já gravou vídeos constrangedores. Todo escritor já escreveu páginas que nunca deveriam ser publicadas. A diferença é que eles não esconderam essas primeiras versões. Eles atravessaram suas primeiras versões. Foi quando eu entendi uma coisa que ninguém tinha me explicado ainda.
Nós admiramos o resultado, mas somos transformados pelo processo. Existe uma tendência curiosa no ser humano. Quando olhamos para alguém muito competente, enxergamos apenas o nível em que essa pessoa chegou. Não enxergamos as centenas de tentativas invisíveis que construíram aquele nível. Vemos a palestra, não vemos anos aprendendo a falar. Vemos a empresa, não vemos os problemas resolvidos diariamente para crescer. Vemos o canal de sucesso, não vemos os vídeos com pouquíssimas visualizações. Talvez seja por isso que tantas pessoas desistem cedo, porque comparam o próprio começo com o auge de outras pessoas. E essa comparação sempre parece injusta. Porque foi exatamente nesse momento que minha forma de estudar mudou para sempre. Hoje, continuo lendo, continuo fazendo cursos, continuo aprendendo. Mas existe uma regra que nunca mais quebrei. Nenhum conhecimento pode ficar mais de 24 horas sem encontrar com a realidade. Hoje eu aprendo uma ideia sobre comunicação e procuro uma conversa onde possa testá-la. Se aprendo algo sobre vendas, procuro um cliente. Se descubro uma estratégia nova, eu tento aplicá-la imediatamente. Não porque eu vou acertar, mas porque quero descobrir rapidamente onde estou errado. Essa passou a ser a minha vantagem, não aprender mais rápido, corrigir mais rápido. E isso muda completamente o jogo, porque a maioria das pessoas mede o próprio conhecimento pela quantidade de informação que consumiu. Hoje eu meço o meu por outra coisa. Quantas vezes eu fui confrontado pela realidade nessa semana? Porque toda vez a realidade confronta uma ideia. Duas coisas podem acontecer. Ou a ideia ficar mais forte, ou ela precisar ser completamente abandonada. Nos dois casos, eu cresço. Foi então que eu percebi que existiam dois tipos de aprendizado. O primeiro faz você se sentir inteligente, mas o segundo faz você se tornar competente. Durante muito tempo eu persegui o primeiro. Hoje eu projeto e protejo muito o segundo. E talvez essa seja a maior mudança que aconteceu na minha vida profissional. Eu deixei de perguntar como posso aprender mais para perguntar como posso me tornar mais útil. Essa pergunta reorganizou tudo. Os livros que escolho, as pessoas com quem converso, os projetos que aceito, o conteúdo que produzo. Porque o mercado nunca pagou alguém pelo número de livros que ela leu. O mercado paga por uma única coisa: valor. E valor é a capacidade de resolver um problema que importa para outra pessoa. Foi quando percebi que a pergunta que abriu esse vídeo estava errada. A pergunta nunca foi: por que pessoas inteligentes continuam presas na mesma vida? A pergunta correta é outra: por que algumas pessoas transformam conhecimento em capacidade, enquanto outras transformam conhecimento em coleção? Veja como é diferente. Eu ainda não tenho todas as respostas, mas tenho uma certeza: a minha vida começou a mudar no dia que parei de estudar para parecer preparado e comecei a estudar para me tornar capaz. É assim que você vai evoluir. Não pergunte o que ainda falta aprender. Pergunte o que você já sabe, mas continua adiando.
Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau.